Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca do produto iônico da água. Portanto, o tema de hoje, produto iônico da água. Bom, experiências envolvendo a condutividade elétrica da água pura demonstram que esta conduz sim a corrente elétrica. Bom, este fato leva-nos a concluir que na água pura devem existir espécies eletricamente carregadas, ou seja, devem existir íons. Hoje em dia, sabe-se que em decorrência do caráter afontérico da água, então esta naturalmente sofre um processo de auto-ionização, gerando neste caso íons. É a presença desses íons que explica a condutividade elétrica da água pura. Então, se nós considerarmos aqui um equilíbrio simples, em que nós vamos ter o quê? Uma molécula de água a reagir com uma segunda molécula de água, estabelecendo-se neste caso um equilíbrio dinâmico. Então teremos a formação aqui do íon hidrônio e também do íon OH-. Então a presença desses íons aqui é que explica a condutividade elétrica, neste caso da água pura. Bom, já que é um equilíbrio dinâmico, então podemos expressar a constante de equilíbrio como sendo que Kc vai ser igual a quê? Ao produto das concentrações dos produtos, vamos ter aqui a concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon OH-, dividido tudo isso aqui pelo produto das concentrações dos reagentes. Então vamos ter aqui a concentração da água vezes também a concentração da outra molécula de água. Então nós podemos reescrever isto da seguinte maneira: podemos dizer que Kc vai ser igual, neste caso, a concentração do íon hidrônio vezes a concentração do íon OH-. Já que temos aqui concentrações da mesma substância, então podemos escrever isso como sendo o quê? Concentração, neste caso, da água ao quadrado. Bom, conforme a equação mostra, nós temos aqui a água no estado líquido e substâncias líquidas têm concentração constante. Logo, não podem aparecer na expressão da constante de equilíbrio. Por isso, nós podemos incluir a concentração da água na própria constante de equilíbrio, já que neste caso a concentração da água é constante. Então, vamos ter que Kc vezes a concentração, neste caso, da água ao quadrado, deve ser igual, neste caso, a concentração do íon hidrônio vezes aqui a concentração do íon OH-. Então, nós temos aqui a constante de equilíbrio que se multiplica com a concentração da água que é constante. Então, temos aqui a multiplicação de duas constantes. O produto de duas constantes é sempre igual a uma constante, que neste caso, esta nova constante nós iremos chamar de Kw. Então, vamos chamar esta nova constante de Kw. Então, Kw vai ser igual, neste caso, a concentração do íon hidrônio vezes aqui a concentração do íon OH-. Então, chegamos assim, neste caso, à expressão do produto iônico da água. Então, temos aqui a expressão do produto iônico da água. Bom, nós chamamos isso de produto porque o produto é o resultado da multiplicação. Então, neste caso, Kw é o produto iônico da água. Por quê? Porque é o produto das concentrações molares, neste caso, dos íons que provém da autoprotólise da água. O produto das concentrações de íons de hidrônio e concentrações dos íons OH-, e esses íons provêm da autoprotólise da água, razão pela qual nós chamamos de Kw de produto iônico. Esta letra W aqui vem da palavra inglesa water, que em português significa, neste caso, água. E sabe-se que a temperatura de 25 graus centígrados determinou-se que o valor de Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Então, este é o valor de Kw a esta temperatura. Bom, analisando aqui o equilíbrio que nós temos aqui, notamos que quando essas moléculas de água reagem entre si, temos a formação de um mol deste íon e um mol deste íon. Então, nós chegamos assim à conclusão de que no estado de equilíbrio, a concentração, neste caso, do íon hidrônio é igual à concentração do íon OH-. Isso no estado de equilíbrio. Então, nessa expressão aqui, nós podemos substituir a concentração de íons OH- pela concentração de íons hidrônio, já que as duas concentrações do estado de equilíbrio são as mesmas, ou é a mesma concentração. Então, nós podemos escrever que Kw pode ser escrito como sendo o quê? É a concentração, neste caso, do íon hidrônio vezes aqui a concentração do íon
H-. Esta expressão é esta que nós temos aqui. Mas, já que as duas concentrações são iguais no estado de equilíbrio, então podemos substituir a concentração deste íon pela concentração de íons de hidrônio, já que há uma igualdade aqui. Então, podemos ter que KW vai ser igual a quê? A concentração, neste caso, do íon hidrônio, vezes aqui a concentração do íon hidrônio. Novamente, vamos substituir esta concentração pela concentração de íons de hidrônio, já que há uma igualdade aqui no estado de equilíbrio. Então, temos que KW vai ser igual a quê? A concentração, neste caso, do íon hidrônio ao quadrado. Então, o valor de KW a 25 graus centígrados é este que nós conhecemos. Então, nós podemos substituir aqui. Então, ao fazer essa substituição, vamos ter o quê? Que 1 vezes 10 elevado a menos 14 vai ser igual, neste caso, à concentração do íon hidrônio ao quadrado. Então, nós podemos escrever isso da seguinte maneira, que a concentração do íon hidrônio, então, para eliminar este quadrado, vamos trazer a raiz quadrada. Vamos ter aqui raiz quadrada de 1 vezes 10 elevado a menos 14. Consequentemente, a concentração do íon hidrônio vai ser igual, neste caso, a 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Mas, já que há uma igualdade entre as concentrações dessas espécies, então estamos a querer dizer que a concentração também do grupo OH- também vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, temos aqui que a concentração do grupo OH- vai ser igual, neste caso, a 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares. De tal modo que, se essas concentrações são substituídas nessa expressão, nós vamos ter o seguinte, vamos ter que KW vai ser igual a quê? Agora vamos substituir essas concentrações aqui. Então, a concentração do íon hidrônio é esta aqui. Vamos ter aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7, vezes aqui 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, o produto dessas duas concentrações, logicamente, deve dar 1 vezes 10 elevado a menos 14, que neste caso é o valor, neste caso, do produto iônico da água a esta temperatura de 25 graus centígrados. Então, analisando aqui essa expressão aqui, nós podemos chegar a uma conclusão bem simples. Nós temos que KW é igual, neste caso, a concentração do íon hidrônio vezes aqui a concentração do íon OH-. Então, este valor aqui, a esta temperatura de 25 graus centígrados, é uma constante. Então, isso significa o quê? Significa que aqui deve existir uma relação inversamente proporcional entre as concentrações desses dois íons, para que o produto dessas concentrações seja sempre constante. Isso significa o quê? Significa que quando nós aumentamos a concentração dos íons de hidrônio, deve diminuir a concentração dos íons OH- para que o produto dessas concentrações seja, neste caso, KW. Ou então, nós temos que fazer o quê? Aumentar a concentração desses íons aqui, mas diminuir a concentração de íons hidrônio para que o produto permaneça sendo constante. Então, estamos a querer dizer que numa solução aquosa, por exemplo, nós podemos ter 3 cenários diferentes. Nós podemos ter um primeiro cenário em que a concentração desses íons aqui vai ser sempre maior que a concentração desses íons aqui. E também podemos ter um segundo cenário, em que a concentração desses íons aqui vai ser maior que a concentração desses íons aqui. Ou então podemos ter as duas concentrações desses íons aqui a serem iguais. Então, com base nisso, nós podemos classificar em função da proporção desses íons numa solução, podemos classificar as soluções em soluções ácidas, básicas e neutras. Então, vamos analisar cada um dos casos aqui. Então, considerando aqui um dos primeiros casos, então, o primeiro caso qual é que seria? Nós vamos admitir aqui que temos um primeiro caso em que a concentração, neste caso de íons hidrônio, vai ser maior que a concentração de íons OH-. É uma possibilidade que nós temos. Isso sempre vai acontecer em que situação? Quando uma substância ácida for adicionada, neste caso, à água, o que vai acontecer é que haverá um aumento da concentração de íons hidrônio. Consequentemente, de acordo com o que nós acabamos de ver aqui, se há um aumento, neste caso, na concentração de íons hidrônios, automaticamente deve diminuir, neste caso, a concentração de íons OH-. Por isso, numa solução em que a concentração de íons de hidrônio é sempre maior que a concentração, neste caso, de íons OH-, então essa solução nós vamos chamar de solução ácida. Então, numa solução ácida, a concentração de íons de hidrônio é sempre maior que a concentração de íons OH-. Isso acontece porque quando nós adicionamos um ácido à água, esse ácido provoca o aumento da concentração desses íons, então, consequentemente, diminui a concentração de íons
OH-, é por isso que numa solução ácida sempre a concentração desses íons aqui, a concentração desses íons aqui agora sim, é maior que a concentração destes íons aqui. E temos também um segundo cenário, aquele em que a concentração desses íons, que são os íons hidrônio, vai ser menor que a concentração dos íons OH-. Isso sempre vai acontecer naquela situação em que uma substância básica ou de caráter básico for adicionada, neste caso, à água. Uma base produz íons OH-, então significa que vai aumentar a concentração de íons OH-. Então, de acordo com o que nós acabamos de ver aqui, quando há um aumento da concentração desses íons aqui, o que deve acontecer é que deve diminuir a concentração de íons hidrônio. É por isso que sempre, numa solução em que nós temos uma base, a concentração de íons OH- é maior que a concentração de íons hidrônio. Então, vamos ter aqui o seguinte, que quando a concentração de íons hidrônio é menor que a concentração de íons OH-, vamos ter sempre uma solução, neste caso, básica. Vamos ter uma solução básica. Bom, o outro cenário qual é? Este aqui, a concentração de íons hidrônio vai ser sempre igual à concentração de íons OH-. Então, neste caso aqui, quando as concentrações dessas espécies aqui forem iguais, simplesmente a solução não vai ter nem caráter ácido e nem caráter básico. Então, disse que trata-se de uma solução, neste caso, solução neutra. Não tem nem caráter básico e nem caráter ácido. Bom, considerando neste caso o que nós acabamos de concluir aqui, a temperatura de 25 graus centígrados, é que o valor de kW é este aqui. Mas a mesma temperatura, as concentrações desses íons aqui são essas que nós temos aqui. Então, nós podemos reescrever aqui o seguinte, que a uma temperatura, neste caso, de 25 graus centígrados, nós podemos escrever isso claramente, que a temperatura de 25 graus centígrados, a concentração de íons hidrônio numa solução ácida vai ser sempre maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Isso por uma razão bem simples, é que a temperatura de 25 graus centígrados, a concentração de íons OH- é esta que nós temos aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Então, é correto admitir que a essa temperatura aqui, a concentração desses íons vai ser maior que este valor que nós temos aqui. Então, nós podemos também ter um segundo cenário, que é este cenário aqui, em que nós vamos ter o quê? Que a concentração desses íons hidrônios vai ser menor que a concentração de íons OH-. Então, podemos dizer que numa solução, neste caso, vamos escrever daqui, uma solução, neste caso, básica, uma solução básica, o que nós vamos ter? Vamos ter que a concentração, neste caso, desses íons aqui, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares, deve ser menor que, neste caso, a concentração de íons OH-. Podemos escrever desta maneira, mas também podemos expressar isso em termos da concentração de íons, neste caso, hidrônio. Podemos dizer que numa solução básica, nós vamos ter o que aqui? A concentração, neste caso, desses íons aqui, hidrônio, vai ser sempre menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares. Então, é possível estabelecer essas relações, esta aqui ou esta aqui. Então, expressando em termos de concentrações de íons hidrônios, então nós podemos ter esta relação. E também podemos ter um outro cenário, em que o quê? As duas concentrações são iguais. Então, neste caso, podemos dizer que a concentração de íons hidrônio vai ser igual à concentração de íons OH-, então vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares, isso numa solução neutra. Então, aqui em que a concentração de íons hidrônio é maior que 1 vezes 10 elevado a menos 7 a 25 graus, é quando nós temos uma solução ácida. E aqui, neste segundo cenário, em que a concentração desses íons aqui, hidrônio, é menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7 molares, então trata-se de uma solução básica. Enquanto que aqui, em que as duas concentrações são iguais, então temos aqui uma solução neutra. Então, é basicamente isso aqui que nós queríamos trazer acerca, neste caso, do produto iônico da água. E até a próxima aula.